Olá e sejam bem-vindos a mais uma história do Reddit. Dê like e se inscreva, pois isso me ajuda demais e você também não perde mais nenhuma história. Meu pai controlou e manipulou minha vida inteira, então finalmente estou indo embora. Eu, com 20 anos, só tive meu pai como uma figura parental sólida em minha vida, ou tão sólida quanto poderia ser. Ele e minha mãe, que nunca conheci, se separaram quando eu era muito jovem para me lembrar dela e aparentemente se divorciaram oficialmente em 2012. Ela não teve nenhum contato comigo e meu pai nunca me contou nada sobre ela, mesmo quando perguntei quando era mais jovem. Ele, com a ajuda de meus avós paternos, me criou inteiramente. Ao longo da minha vida, ele sempre teve altos e baixos. Quando eu era uma criança, ele não me tratava mal pelo que me lembro, mas foi trabalhar no exterior por mais de um ano sem mim e também mudou toda a minha vida várias vezes por causa de qualquer coisa que estivesse acontecendo com ele pessoalmente. Variou desde me mudar da minha cidade natal para vivermos com sua namorada, que eu nunca tinha conhecido antes, até me mudar de um país para outro, não importa o quanto eu protestasse e chorasse porque ele sabia o que era melhor e estava recebendo uma promoção. Isso continuou por anos. Muitas mulheres entraram e saíram da minha vida e morei em muitos apartamentos, nenhum dos quais consegui me acostumar o suficiente para chamar de lar. Na época, parecia normalidade, mas olhando agora, causou-me tanto estresse e desequilíbrio emocional devido à turbulência. Nos últimos anos, ele expandiu seu maltratamento para outras áreas de nossas vidas. Ficar bravo comigo por perder várias chamadas se transformou em me insultar e me chamar de nomes por não responder às suas mensagens imediatamente. Raramente ficar frustrado se transformou em estar sempre bravo com os menores erros ou ações minhas. Dobrar uma toalha de forma errada significava um acesso de raiva de 15 minutos, não lavar a louça significava uma série de insultos a mim e ao meu caráter, chegar em casa 15 minutos atrasado significava o tratamento silencioso por horas. E mesmo assim, ele me bombardeava de amor quando podia, me manipulando a pensar que seu lado ruim não era tão ruim assim porque ele era, de outra forma, um bom pai. Tenho vergonha de dizer que funcionou. Avançando para o presente. Atualmente estou sentado no chão da casa da minha namorada, repensando meu plano para amanhã, e eu, ela e sua irmã iremos à minha casa, arrumaremos uma ou duas malas com as coisas das quais não posso me separar, e vou morar com ela, me separando do meu pai para sempre. Essa tem sido a ideia desde 2 dias atrás, e se solidificou 1 hora atrás. Ele me ligou várias vezes, e quando não atendi, me chamou de criatura inútil e embaraçosa entre outras coisas igualmente dolorosas. Para contextualizar, o motivo pelo qual ele ficou bravo e me ligou foi porque eu não respondi à sua mensagem. É hora de suas ações terem consequências. Vamos ver se ele continua tão arrogante e autoconfiante quando perder o único filho que já teve. Minha mãe chateada porque eu, M19, quis ver o médico sozinho. No ano passado, quando eu tinha 18 anos, fiz meu exame físico no consultório médico. Minha mãe se convidou para entrar na sala, e eu realmente não questionei porque tinha acabado de fazer 18 anos e não me disseram que eu tinha mais direitos do que antes. Foi um pesadelo, com ela fazendo meu check-up mais sobre ela. Foi embaraçoso em alguns aspectos, ter sua mãe na sala para as perguntas sobre a atividade sexual e outras coisas desse tipo. Ela também se convidou para a sala para os meus resultados de sangue quando foi revelado que eu era anêmico. Naquela semana, ela contou a notícia brincando para minha família extensa durante o jantar, como se fosse uma piada ou uma história engraçada. Isso me deixou muito desconfortável. Tive uma conversa com ela em particular depois do fato sobre isso, onde ela disse que estava arrependida e entendeu por que estava errada. Mesmo assim, ela continua a contar outras partes dos meus assuntos e tenta se intrometer o máximo possível. Cerca de 1 ano depois, agora, estava na hora do meu exame físico anual novamente. Fui com minha irmã de 27 anos, vamos chamá-la de Jéssica por enquanto, com quem estava fazendo algumas tarefas. Enquanto eu esperava o médico entrar na minha sala, Jéssica entrou, dizendo que minha mãe ligou e a mandou entrar na sala comigo. Eu estava bem tendo companhia enquanto esperava, mas assim que o médico entrou, pedi que Jéssica saísse. Jéssica é enfermeira, conhece bem o IPAL e entendeu completamente de onde eu vinha. O problema surgiu quando voltei para casa e minha mãe descobriu que eu tinha visto o médico sozinho. Ela perguntou por que eu expulsei Jéssica, e eu disse a ela que o que aconteceu lá era entre meu médico e eu, e mais ninguém. Ela fez uma cara feia e rapidamente desligou o telefone, ela estava no trabalho. Agora estou sentado aqui me perguntando se fiz algo errado, mas sei que não fiz. Para mais contexto, tenho alguns caroços cistos na minha região íntima que minha família religiosa juraria que são DSTs se soubessem deles.
Para evitar isso, fiquei em silêncio sobre isso por anos, arriscando potencialmente minha saúde ao ignorar um problema iminente. Agora que posso ver o médico sozinho, posso descobrir o que são e o que fazer sobre eles. Resumo: no ano passado, minha mãe se convidou para uma consulta médica de um adulto e compartilhou meus problemas de saúde com amigos e familiares. Este ano, minha mãe ficou chateada porque eu não queria minha irmã na sala enquanto eu falava sobre minha região íntima. Editar, atualizar. Obrigado a todos pelo apoio e palavras de sabedoria. Vou pesquisar sobre hidradenite supurativa, como muitos de vocês sugeriram, o que faz sentido porque tive problemas de pele relacionados aos folículos pilosos. Quanto à minha mãe, confrontei-a sobre por que ela exigiria que sua filha entrasse no meu quarto sem minha aprovação. Ela respondeu: Jéssica é enfermeira, ela precisa observar como é estar em um ambiente clínico. Jéssica trabalha em uma casa de repouso e minha mãe desaprova. Disse a minha mãe que não estou sacrificando minha privacidade por alguém que já tem diploma de bacharel. Também fiz uma nota mental em minha cabeça pelo fato de nenhum dos trabalhadores do consultório ter me perguntado se estava tudo bem enviar alguém para o meu quarto. Quanto a outros passos para me distanciar, não estou muito preocupado. Minha mãe mal consegue ligar a lanterna do telefone, duvido que ela possa navegar em um portal de paciente online. Volto para a faculdade dentro de uma semana, então terei toda a distância de que preciso. Tia intitulada exige que eu dê meu relógio ao meu primo mimado e me dá um tapa quando não dou a ela. Eu, a M24, tenho uma tia, a F45, que tem duas filhas, a F18 e F16. Vamos chamá-las de EA, a tia intitulada, GU, a tio bom, M49, GC, a prima boa, F16, e EC, a prima intitulada, F18. O aniversário de EC é no início de janeiro e, como eles, a EA, GU, EC e GC, moram a 3 horas de distância de mim, decidi visitá-los para o aniversário de EC. Uma coisa a se notar sobre EC é que ela nunca foi contrariada por EA quando queria algo, então ela é tão mimada quanto uma jovem de 18 anos pode ser. Por outro lado, GC sempre foi mais grata pelo que tinha, ao contrário de sua irmã mimada. GC nunca pediu telefones caros, colares e manicure semanal como EC faz. Quando o pai do meu pai, a M44, faleceu, herdei dele um antigo relógio Rolex com uma pulseira de couro, que sempre uso para lembrar dele, pois minha relação com ele era muito próxima quando ele estava vivo. No aniversário de EC, dei-lhe um colar de prata como presente, pelo qual ela nem me agradeceu, mas isso era esperado dela, então não me importei. EC recebeu um iPhone 14 Pro Max GA e GU, o que a fez gritar de alegria. O bolo que a encomendou era de chocolate amargo com cobertura de framboesa e um grande feliz aniversário, EC, e nele, que foi honestamente a melhor parte de toda a festa de aniversário. Mais tarde naquele dia, EC notou meu relógio, e a seguinte conversa aconteceu: desculpe se não sou certo, tive que traduzir do romeno para o inglês. EC, ei, op, obrigada pelo colar. Eu, de nada, achei que você não fosse me agradecer por ele. EC, claro que sim, mas notei o relógio que você tinha. Eu, sim, foi me dado depois que o avô morreu. EC, o avô morreu? Quando? Ela pensou que eu estava falando do pai de EA e minha mãe, que está vivo. Eu, não, o pai do meu pai. EC, desculpe. Não sabia que ele morreu. Eu, sim, sinto muita falta dele. EC, e ele te deu um relógio muito bonito, não foi? Eu, sabendo onde isso estava indo, sim, ele deu. Por quê? EC, estava apenas me perguntando se eu poderia te devolver o colar que você me deu em troca do relógio. O que você acha? Eu, não. Isso é mais do que um relógio para mim, não posso simplesmente te dar. Que ouviu nossa conversa, interveio. Vamos lá, você sabe o quanto você gosta de relógios, além disso, ficaria tão bem nela. Eu disse não, agora, com licença, vou ao banheiro. Ok, mas primeiro nos dê o relógio e depois você pode ir. Eu, desculpe, o quê? Você me ouviu, op, me dê o relógio. Eu já te disse não, agora, por favor, me deixe em paz ou vou pegar o colar dela de volta. Tudo bem, mas vou contar à sua mãe como você foi rude conosco. Mais mamãe, eu quero aquele relógio. Agora, lembre-se, ela tinha 18 anos, chorando por não conseguir um relógio caro de graça. Veja o que você fez? Você deixou-a ser chateada, Deus não vai te perdoar por suas ações. Procede a me dar um tapa no rosto. Fui direto ao GU depois disso e contei a ele o que aconteceu, então ele foi até eles. GU, o que diabos você está fazendo?
O que você quer dizer? Op está sendo rude com meu bebê. Ela é uma adulta. Pelo amor de Deus, por que você continua agindo como se ela fosse uma criança? Você está tomando partido. Não, eu não estou. Por que diabos você bateu nele? Porque é isso que moleques como ele merecem. Tudo bem, chega. Se eu tiver incomodando o Op mais uma vez, essa festa acaba. Depois disso, me deixou em paz, mas começou a chorar e a gritar sobre querer aquele relógio, o que rapidamente a fez se calar. Pelo resto da festa, me lançou olhares mortais sempre que eu estava por perto, mas a manteve e a caladas. Naquela noite, Jesse pediu desculpas pelo comportamento de sua irmã, mas eu disse a ela que não era culpa dela. No dia seguinte, acordei mais cedo que os outros, arrumei minhas malas e peguei o primeiro ônibus de volta para casa. Enviei-lhes uma mensagem dizendo que tinha que voltar para casa cedo para trabalhar e deixei por isso mesmo. Minha mãe me ligou mais tarde naquele dia perguntando por que discuti com ela e contei a ela toda a história. Ela apenas começou a rir e me disse que falaria com ela sobre isso. Não tive notícias de ela ou sua família desde então, mas recentemente enviei uma mensagem de feliz aniversário para GC e ela me agradeceu. Senhora, eu te disse que seus filhos não tinham idade suficiente para esta aula. Não me culpe quando eles se machucarem. Oi? Primeira vez postando aqui, mas tenho algumas histórias. Desculpe pelo longo post, tendo a dar muitos detalhes. Trabalho como instrutor ensinando parkour e noções básicas de freerunning para crianças pequenas de 2 a 6 anos, e a maioria das minhas aulas é em instituições privadas, como escolas ou academias especializadas. Digo noções básicas, mas é mais controle corporal e percepção do que parkour de verdade, já que são muito jovens. Separo as crianças por idade e habilidade em diferentes aulas que as desafiam de acordo. Agora a história: tive essa mãe daqui em diante de 2 filhos, EK1 e EK2 com 2 e 3 anos respectivamente, vindo para uma aula experimental para ver se as crianças estavam interessadas. As crianças gostam da aula, pois tento torná-las desafiadoras e divertidas, jogando jogos onde tem que atravessar circuitos de obstáculos e tento criar cenários para elas usarem a imaginação, como: o navio pirata está afundando, temos que pular nos botes salva-vidas, etc. A administração depois me informa que eles se matricularam e tudo está bem. Algo que você precisa saber sobre minhas aulas é que, mesmo sendo ensinadas em uma sala especial e eu garantindo que a maioria da superfície seja acolchoada e sendo super paranoico com acidentes, às vezes as crianças podem cair, especialmente se não seguirem instruções ou fizerem birras. Esse foi o caso com EK1 e 2, pois estavam sempre se recusando a ouvir instruções e faziam birras quando eu tentava explicar porque não podiam simplesmente correr e brincar na sala como se fosse um playground, o que definitivamente não é. Depois de algumas semanas, entra na minha sala para me dizer, não perguntar, que seus filhos estão prontos para a aula avançada, que é para crianças de 5 a 6 anos, porque ficaram entediados com a aula para crianças pequenas, pois são muito melhores que os outros, não são. Informo educadamente que, embora sejam de fato crianças ativas, primeiro precisam se tornar responsáveis por suas ações, já que tendem a empurrar outras crianças e não ouvir instruções, e portanto, ainda não estão prontos. Pois a aula para os mais velhos é muito mais difícil e não posso simplesmente seguir 2 crianças para cuidar delas e negligenciar o resto da turma, pois poderia haver um acidente. Esses não são grupos grandes, aceito no máximo 5 crianças, pois é tudo que posso administrar sozinho para garantir que cada criança esteja o mais segura possível, mas ter que cuidar de crianças menores e deixar outras 3 desacompanhadas é algo que não aceito. De qualquer forma, e não parece aceitar bem minhas palavras, mas aceita minha decisão, ou pelo menos eu pensei. Na semana seguinte, a recepcionista me diz que basicamente fez uma birra para que seus filhos entrassem na aula avançada, apesar dos meus avisos, e me pergunta se posso deixar passar dessa vez. Obviamente não estou bem com isso, pois coloca em risco não apenas os EKS, mas também outras crianças. No entanto, vejo que ela está prestes a entrar na minha sala novamente, mais irritada desta vez se eu disser não. Então peço à recepção que ela assine um termo adicional ao que ela já havia assinado ao matricular as crianças. O dia chega e tenho que dar a aula avançada, e quem entra com um sorriso presunçoso? Em IEKS. Dou-lhes as boas-vindas e começo minha aula, que, como disse, é muito mais exigente e tem algumas técnicas reais de parkour. Seria injusto com as crianças da idade apropriada simplificar a aula só porque essas crianças mimadas se matricularam. Então não faço, mas fico de olho nelas para evitar problemas. Naquele dia, as crianças tinham que pular um pequeno vão e se agarrar a uma parede e se deslocar penduradas. Imagine o movimento de pendurar na série Assassin's Creed.
Tudo exceto o chão, é acolchoado, claro, mas é uma queda considerável para crianças dessa idade, cerca de 1,5 metros. Enquanto estou ajudando uma das crianças mais velhas, vejo que a próxima na fila para pular é a mais velha das irmãs mimadas e peço que ela espere por mim para que eu possa ajudá-la no salto, caso suas mãos escorreguem ou ela não consiga pular o vão. Ela começa a fazer birras sobre como ela é uma garota grande agora e pode fazer isso sozinha, ao que respondo para apenas me deixar estar lá para garantir que ela não se machuque. Volto correndo para ela depois de ajudar o outro aluno a chegar ao chão e a ajudo a alcançar a parede, pois ela não conseguiu pular o vão, o que a deixa furiosa e ela sai da sala. 5 minutos depois, ela volta com exigindo que eu a deixe pular sozinha. Novamente explico porque isso é uma má ideia e fazemos o circuito novamente. Novamente estou ajudando o aluno antes dela e peço que ela espere por mim, mas em vez de ouvir, ela pula na parede, não consegue pular o vão, bate de cara na parede e depois cai no chão, ficando sem ar. Corro para verificar se ela está bem, o que felizmente ela está além da queda, e ela começa a me bater e assim que se recupera começa a chorar e sai da sala novamente. Mais uma vez, vem até mim exigindo saber por que deixei sua filha se machucar durante minha aula e começa a me acusar de ser negligente e incompetente e que tomará medidas contra a escola, e contra mim. Digo a ela que entendo que ela está chateada, mas pedi à criança para ficar parada e esperar por mim, mas ela se recusou a ouvir, e lembro que a avisei que elas ainda não estavam prontas para esta aula, pois não seguiam instruções que eram para mantê-las seguras. Continua dizendo que posso esperar ser demitido em breve e o usual monólogo de pais mimados e depois vai embora. Conto à recepção o que aconteceu e peço que verifiquem as câmeras da minha sala para que possam ter provas caso ela realmente tente algo legalmente e lembro-lhes que ela assinou um segundo termo. Felizmente, ela nunca fez nada e nunca mais voltou, embora tivesse pago o mês inteiro adiantado. Tenho mais histórias desse tipo, pois atividades extracurriculares tendem a ter esses tipos de incidentes e a atrair pessoas mimadas. Então me digam se querem ouvir mais e tentarei postar algumas das minhas e dos meus colegas de trabalho aqui. Obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de se inscrever para me ajudar a bater a meta de 1000 inscritos. Até a próxima!